Bem-vindo ou bem-vinda ao canal do TIP. Hoje eu estou aqui com a Ana Fantesi, que é uma pessoa que eu já tenho o orgulho de dizer que trabalhamos juntas por uma boa temporada. E ela tem uma história que é imperdível em termos de transição de carreira, porque, diferente de alguns dos outros vídeos que a gente gravou aqui, a Ana está no processo. Então vamos conhecer um pouquinho mais a história dela. Roda a vinheta para a gente começar. Ana, estou muito feliz de ter você aqui, né? A gente está aproveitando também para matar um pouquinho das saudades, né? Essa série de vídeos tem sido muito especial, porque eu estou matando realmente saudades da galera que eu não falo, não paro, né? Para conversar um tempão. E acho que esse é o nosso caso. Eu não sei faz quanto tempo que a gente comeu um japonês juntas. Faz mais Acho de um que ano? já faz mais de um ano, sim, Então, certeza. tá bom. Então, olha, não tem comida aqui, mas Vamos junto. quanto aquele que a gente fez acompanhado de caipirinhas. Sim. Eu começo perguntando, Ana, assim, você, eu não lembro se na sua época, na minha época a gente chamava de colegial. Eu não sei se na sua época você fez colegial ou já era ensino ou alguma coisa, mas eu começo perguntando para você assim, o que você estava lá no último ano da escola, o que você respondia quando te perguntavam o que você vai ser quando você crescer? Era muito louco isso, né? Eu estava no último ano da escola, eu estava produzindo um evento cultural da Semana Folclórica e eu pensava, gente, eu vou trabalhar com meio ambiente ou eu vou trabalhar com arte. Eu ficava nessa dúvida, ou moda. Aí fui fazer 3 meses de ADM, quis morrer. E eu falei, acho que eu vou estudar publicidade, que é mais ali perto do que eu quero. Mas chega um pouquinho mais perto, né, tal. Então você chegou a começar uma faculdade que você viu que não era para você. Porque é muito louco isso, porque eu comecei muito porque, como eu venho da periferia, uma família que batalhou muito, né? A gente passou muita necessidade. A minha faculdade era eu que pagava, né? Eu fiz o ProUni e tal. Então eu pensava, eu preciso muito ganhar dinheiro. Então eu não tinha muito a possibilidade de escolher a profissão, porque se eu pudesse escolher, eu lembro até que na minha entrevista com você, eu sempre fui muito apaixonada por moda. Até hoje a moda, acho que ela tá em todo tipo cinema, né? Ela tá sempre embrenhada com a gente. E eu falava, cara, se eu pudesse estudar e escolher assim do coração, mas eu não podia, eu tinha que trabalhar com uma coisa que me desse dinheiro. E eu fui entrando na publicidade derivado do trabalho que eu tinha na época, que eu trabalhava com merchandising no shopping. Então, foi uma coisa atraindo a outra. Foi o jeito era suprir uma necessidade imediata, né? Então, assim, não tem aquela coisa do privilégio do, não, vou fazer o que eu amo, né? Não, foi mesmo para botar comida na mesa. Ótimo, né? E é importante a gente saber disso, né? E alguns vídeos desse Veda eu comentei sobre essa questão da transição de carreira, né? Uma coisa é você fazer isso com uma mochila de privilégio nas costas, né? Ou seja, você tem a sua casa, você tem comida na mesa, e a outra coisa é precisando entender como é que paga o aluguel e a comida dos ajudar a família, né? Exatamente. E desde sempre na conquista de um sonho, porque na época eu era assistente comercial, virei supervisora administrativa, já foi uma transição. E eu não era feliz, mas trabalhava, estudava publicidade. Eu lembro que eu estava no escritório e falava, gente, meu sonho é trabalhar numa agência de marketing. Eu já era apaixonada pela MKT, olha que louca. Eu olhava o portfólio impresso, porque na época se imprimia o Media Kit da empresa, né? O site da empresa todo impresso, encadernado. Nossa, que agência foda, eu quero trabalhar lá. Que orgulho. Eu lembro que a sua entrevista foi uma das entrevistas, talvez, aí nesses quase 20 anos de MKT mais marcantes para mim. Assim, são aquelas. Eu não sei quantas entrevistas eu já fiz, mas eu aposto que foram mais de 1000. E assim, a tua foi com certeza uma das mais marcantes. Eu lembro que a Merfa, ela deu uma segurada no choro quando eu tava falando do meu pai. Meu pai faleceu, gente, só para vocês entenderem. E aí, tava super recente, eu tava evitando falar na reunião, eu acho que a Lud percebeu. Não, mas me dá um exemplo de resiliência. Eu nem sabia o que era exemplo de resiliência. E a Merfa, ela já tava aqui, assim, segurando. Eu olhei, se essa moça chorar na minha frente, eu vou chorar junto. Eu sou muito sensível. E ela saiu, gente, eu preciso sair da sala, elegantérrima. Ela saiu da sala e eu desabei. Fiquei preocupadíssima, não passei na entrevista do MKT. E o que aconteceu? Trabalhamos juntos por um longo tempo, com vários desafios, né? Sim, muitos desafios.
É bom recordar, né? Falar, nossa, olha como a gente é forte. Não, e assim, tem que ter orgulho da memória, tem que ter clareza desse legado que você deixou na empresa, né? Do legado que a empresa deixou para você. Isso é Sim, sempre total. muito importante, gente, em qualquer processo da vida de transição ou não. Eu, pelo menos, tento seguir isso para mim. Mas e Sim. aí, você começou a trabalhar no. A MKT foi a primeira agência que você trabalhou? Foi, porque antes eu trabalhei sempre muito no cliente, né? Como a gente chama no meu publicitário, sempre na empresa. Então, eu comecei a trabalhar lá no Brisamar Shopping, em São Vicente, como estagiária. Aí eu cresci dentro, virei líder das estagiárias e eu descobri, eu fiz meu teste de personalidade, que eu sou líder natural. Eu sempre fujo disso. Eu falo, gente, isso é um karma, não quero. Mas tá na minha personalidade. Então, eu aceitei, obrigada a Deus. E aí eu já nessa época virei líder das estagiárias e aí eu fui trabalhar numa loja de shopping mesmo. Ali eu ralei o coco, amor. Subia a parede, enfim, vendia, fazia vitrine, atendia cliente, fazia o caixa, fazia tudo. Voltei para o shopping agora CLT como assistente comercial e depois de um tempo eu virei supervisora administrativa e eu tinha tipo uns 20 anos, não tinha faculdade nem nada, eu era bem crua, nova. E hoje eu fico pensando, gente, que gente louca colocar uma menina de 20 anos para liderar pessoas, sei lá, de 30, 40, 50, porque era a galera que tinha na minha equipe. Não sei até hoje por que isso aconteceu. E aí, beleza. Só que eu já estava na faculdade, né, fazendo publicidade, eu queria muito, muito trabalhar numa agência, porque eu sempre achei muito legal. Aí, nesse processo de querer sair do shopping, porque era o lugar que melhor me pagava, com todos os benefícios na época, eu trabalhei na TV Record, não me adaptei, porque era um corporativo demais para né, o meu perfil, e depois eu saí de lá e fui trabalhar com a diretora de marketing da TV, que foi para o Balneário, Shopping Balneário, eu fui trabalhar com ela lá. Fiquei um tempo lá, aí também não me adaptei muito bem. Foi aí que eu passei a mão no telefone para falar com a Merfa, que eu queria, né, mesmo com um salário baixo, trabalhar na MKT, porque eu sentia que eu queria trabalhar. E aí foi aí que eu conheci o Raoni num evento de marketing digital que eu queria aprender. E ele falou: tem uma vaga de atendimento na agência, você não quer tentar? Falou para Larissa Salgado, que era minha professora de marketing, minha melhor amiga na época. E aí era pra mim, era pra eu entrar. E eu entrei. Eu não entrei numa primeira seletiva porque eu falei não pra Merfa. Ela ficou louca. Como você me disse não? Você foi a primeira pessoa na vida a me falar não. Aí depois eu fui pra ela pedir um emprego. Olha que louca. Não, mas assim, eu lembro que na época tinha toda uma questão de você estar muito bem colocada, né? Você estava ali numa vaga de liderança, e a vaga que você precisava vir para a agência era uma vaga que o salário era menor e por uma Isso. necessidade você não podia aceitar, era um não total. totalmente. E era uma coisa de tipo, tinha uma remuneração variável e uma remuneração fixa. Então você realmente tinha aquele modelo mental de falar, cara, eu preciso de remuneração fixa, é isso que importa para mim agora. Exatamente. É uma característica natural, né? E aí você, muito corajosa, né, tomou essa decisão, né? Falou assim, cara, não, vamos Sem lá. conhecer nada de marketing digital, só as ideias que eu tinha de workshop que eu ia em São Paulo, né? Ou que eu via na faculdade, mas muito pouco, porque é na raça que você aprende, não adianta. Isso eu tô aprendendo na música também. Você vai ver um monte de workshop, mas quando vai chegar a sua vez de fazer, é que você vai aprender. E é muito interessante isso que você falou, né? E acho que vale para o pessoal que tá fazendo uma transição de carreira por vontade própria, né? De entender assim, às vezes você já estava num nível de uma baita maturidade numa posição que você estava antes, então você estava ali no quadrante alto da maturidade, mas quando você foi trabalhar com marketing digital ou com outra coisa, né, cara, a sua maturidade baixa também, né? E Exatamente. tomar essa decisão é muito difícil, não é uma coisa fácil. Às vezes você tem que dizer não para a primeira oportunidade que aparece e pensar bem, né? Que É legal. muito louco você pensar, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade, assim, a gente conversar é sempre importante. Porque isso está acontecendo agora, de novo, é um ciclo, né? Mas você vê que é uma jornada para você poder realizar um sonho, você, né? E é um encontro também com você, de se ouvir, é bem importante. Você fica mudando de quadrante, né? Isso que é muito louco. Inclusive, quem me apresentou esse conceito foi uma pessoa que gravou aqui, fez parte também dessa série de vídeos do TIP, e ele fala uma coisa muito certa, né? Assim, cara, a tua jornada dentro de uma carreira ou dentro de uma empresa é você evoluir de um bebê para um adulto corporativo.
né? Exato. Então, cara, talvez você seja hoje uma adulta na área de marketing, na área de estratégia, né? Mas talvez na cena cultural ali, você ainda, ou na cena musical, ou já de ser um bebê, né? Então, E para reconhecer isso, exato. Vivi, ai, amor, eu acho que essa é a parte mais difícil para mim, pelo menos, né? Porque, assim, eu na minha cabeça, quando eu saí de Santos para trabalhar aqui em São Paulo, eu já sei cantar e só que eu vim para cá para estudar porque eu queria estudar nos melhores lugares. E aí eu fui me conectando com uma galera que é muito adulta, vamos dizer assim, né? Muito profissional já, tipo Muito Marcelo madura, né? Genesi, Cláudia Raia, uma galera muito no mercado já, trabalhando e eles me receberem, me acolherem e falar, não, é uma jornada, você tem que estudar, tem que entender de legislação musical, tem que entender de produção. Então, assim, eu tiro meus finais de semana para estudar e, assim, tem a humildade, o amor e entender que você está crescendo. Não é porque você está estudando, não é porque você não viu, sei lá, o seu produto, porque é um produto, um show, uma música, não deixa de ser um produto, apesar de ser arte, né? A gente vive numa sociedade capitalista, vamos falar os termos, né, verdadeiros. Exatamente. E aí a gente entra nesse lugar e, assim, como artista, tem aquela pressão, você tem que aparecer na televisão, sua música tem que estar tocando na rádio. Calma, gente, tipo... E calma, porque apreciar o processo. Tá aí, né? A internet está aí lançando muita gente também, né? Antes só se lançava na TV, rádio, hoje a internet está aí lançando muita gente. Exatamente. Essa coisa da metáfora do bebê e do adulto, para mim também uma outra que vale por exemplo, você pega e fala assim, cara, eu posso falar que eu falo inglês, né? Aí vocês me perguntam, putz, você fala inglês fluente? Hoje eu falo, aqui no Brasil, eu falo inglês fluente, né? Então eu consigo tocar uma reunião, consigo desenrolar. Agora muda para outro país para você ver. Não é fazer turismo. Muda para outro país para você ver se você fala inglês. Você não fala. Exatamente, não fala. Você não fala. Você só vivendo realmente, né? Eu tenho uma experiência que foi muito legal. Eu fiz aula de canto com muitas pessoas até achar o meu professor. Que hoje meu professor é meu namorado, que é o Antônio. Ele é foda, não é porque meu namorado não, gente. Desculpa o foda, mas é que ele é muito... Ele é músico erudito, gente. Aí toca sanfona, toca piano, toca tudo. Tipo, ele é professor vocacionado. E aí, minha primeira aula com ele, por a gente ter uma relação, eu tava muito tímida, muito travada, eu não conseguia cantar e eu ficava naquela preocupação de acertar. Calma, você tá aprendendo, você não precisa acertar. E aí houve uma redenção, eu não sei, estou aprendendo. E, cara, porque o canto ele é muito subjetivo, né? Assim como a arte cênica, é uma coisa de percepção. De entender onde a sua voz está sendo colocada, a sensação que aquilo causa, aquela nota causa uma sensação no seu corpo. É totalmente diferente de tudo que eu já vivi. Eu achava que eu sabia, eu não sei nada. E é muito legal você não saber nada e estar disponível para aprender. Aí a vida fica muito gostosa. Porque aí você não tá lá com foco no resultado, que eu quero ser isso, aquilo. Você tá no negócio do processo de desenvolver a sua vocação. E você também tem uma coisa deliciosa, que você já tem uma profissão. Diferente de todos os meus amigos artistas, eu já tenho uma profissão. Então, o dinheiro não é um problema mais, pela primeira vez. Não é mais um problema. Você fica um pouco mais livre e mais leve para fazer escolhas, né? Exatamente. Você se garante, fala, se eu já cheguei até aqui com a idade que eu tenho, que eu vou fazer 30 anos, então eu já olho e falo, gente, eu saí lá da favela. Que baby. Ai, mas eu já tô pensando o quê? Uma mãe mulher? Tô pensando mãe de família. E eu fico olhando para toda a minha história, todo o problema, porque meu pai, assim, só para as pessoas entenderem, meu pai teve esquizofrenia, a gente não sabia, ele usou droga, a nossa vida foi muito difícil, minha mãe abandonou todos os sonhos para criar os 3 filhos, ela queria ser enfermeira e teve que virar faxineira, minha mãe é uma mulher preta também, não foi fácil a vida dela, e aí meus irmãos foram saindo de casa e a gente passou fome, assim, fome de só ter farinha de trigo e água para comer em casa. E, assim, eu ia fazer a faxina no lugar da minha mãe com 12 anos para ela não perder o emprego. Aí eu ia vender cartão no ônibus para minha mãe ter também coisas para a gente comer. Meu pai ia consertar fogão na feira. Aí a gente ia pegar latinha à noite para poder ter dinheiro e vendia coisa no semáforo. Então, assim, eu nunca tive vergonha nenhuma de trabalhar. Aí eu olho a casa que eu morava, gente, não chegava a ser um barraco, mas era tipo primo do barraco, que era uma casa com uma telha assim caidinha, um lugar assim capenga, caiu nos pedaços, chovia mais dentro do que fora. Então hoje eu tenho
o luxo de poder pegar um Uber para ir trabalhar e trabalhar numa empresa muito legal e ter trabalhado em lugares muito legais. E porque eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu ia dormir, eu falava, Deus, eu quero fazer uma faculdade. Meu sonho é fazer uma faculdade. E ter conseguido fazer uma faculdade com o meu próprio esforço, sem meus pais poderem me ajudar, e não porque eles não podiam, né? Eu e minha irmã, a gente se formou sozinha nesse lugar. E aí eu olho e falo, gente, obrigada, porque eu ainda tive o privilégio de não ter nascido tão pretinha, entendeu? A gente sabe, porque quem é mais preto? Minhas primas, por exemplo. Só, entendeu? E aí você vê, por que eu consegui elas não? Ah, entendi, agora eu tô entendendo. E cada vez eu tô entendendo mais. É uma questão muito menos do mérito, né? Não tem meritocracia, gente. Porque elas devem ter feito um esforço gigante também, né? Mas eu olho a história de todas as minhas tias, assim. E assim, para facilitar a vida delas, elas são pretas, somos filhos todos de nordestinos, só que elas são as pretas e as nordestinas. Então, preconceito é pior ainda. E a mulher, então, amor, foi muito mais difícil para elas. Então, tem uma coisa também da honra. Eu vou honrar minha mãe, sabe? Por todo o esforço que ela passou para me criar, o mínimo que eu tenho que fazer é ser bem sucedida, assim. Tipo, e não é uma coisa ruim, é uma coisa com amor. Eu falei, mãe, consegui, tipo, ó, pá, é isso. Eu vejo isso no seu Instagram, maravilhoso, assim. Toda vez que você leva ela para passear em São Paulo, né? Ela fica louca, porque ela foi pra Paulista, minha mãe é muito simples, ela falou, ela tava de havaianinha, cabelo regatinha, shortinho jeans, fumando cigarro, né? Essa é a parte que a gente não gosta. Ela fumando cigarro. Aí ela olhava assim, ela fala, gente, como é que existe isso? Porque é muito diferente da realidade dela. Ela fala, nossa, mas é um mundo diferente que você vive, né, filha? Mas é muito louco, são mundos diferentes, mas eu amo. Minha mãe, ela prefere uma vida muito simples, né? Então eu vou pra periferia, é lá que eu me recarrego. Vou, fico com ela, beijo ela. Aí eu volto pra cá, porque não é fácil mudar de cidade. Eu falo isso pra todos os meus amigos que moram na praia, ou moram no interior, ou não moram na capital, ou moram até no Rio de Janeiro, que é um pouco diferente. São Paulo é uma cidade que ela, até para você se organizar, para passear, para ter lazer, você tem que ser organizado, porque é tudo longe. Aí você tem que ter disciplina de acordar mais cedo, fazer tudo para poder ter meia hora para ir no parque andar. Não é igual a gente, vou trabalhar. Eu sinto muita falta. Eu ia trabalhar de bicicleta pela praia, né? Eu trabalhava no MKT, eu ia pela praia, trabalhava, saía, ia pra academia, já comprava uma comida ali no negócio de grão que vende na esquina. Era tudo muito pertinho, tudo plano. O ir é diferente, né? O ato de ir e vir é muito diferente, né? Não, ou seja, é um lazer, é um lifestyle, é uma qualidade de vida. Quando eu vim pra cá, eu senti muito falta de olhar o horizonte, porque eu sou uma pessoa da praia, eu amo olhar o mar. Tipo, isso pra mim é fundamental. E aqui não tem isso. Eu chorava, assim, falando, meu Deus, eu vou abandonar tudo. E aquela vozinha, não, continua, continua. Então, por isso tem que ser apaixonado pelo que você tá fazendo. Porque não vai ser fácil, amor. Por isso que, eu quero, sei lá, fazer música. Não vai fazer uma música porque, sei lá, a Anitta fez o funk, tá dando certo, a Marília Mendonça fez o sertanejo. Não, você tem que fazer aquilo que você acredita, que você ama cantar. Eu tô aprendendo tudo isso agora, porque vai ser difícil pra caralho, entendeu? Então tem que fazer com muito, muito amor, porque senão não dá certo, não adianta. Tem muita gente que volta pra casa frustrada. Não é só amar o que faz, né? Não é só, não, desculpa, não é só fazer o que ama, né? Amar o que faz, né? Assim, não, eu vou fazer o que eu amo. Não, você tem que começar a amar o que você faz antes de entender o que você ama de verdade, né? Esse é um ponto. Exatamente. Esse bebê, porque muita coisa não é legal, né? Esse bebê participando da gravação e tomando um banho, gente. Não dá. E ela não para quieta, só não põe no meu colo. Pra fazer silêncio tem que estar aqui, né, gente? Não tem como. Ai, meu Deus. E escuta, você então fez esse... Eu lembro que o teu processo de transição de cidade foi quando você saiu do MKT para ir para São Paulo, né? Isso. O que estava na sua cabeça nesse momento? Assim, qual era a transição que estava acontecendo ali? Nossa, é muito legal você perguntar isso. Porque quando meu pai faleceu, eu continuei morando com a minha mãe porque eu não tive coragem de abandonar ela naquele momento. Então, no final da faculdade, foi um grande momento de várias viradas. Eu saí da casa da minha mãe e fui morar com uma amiga. E assim, você só divide o aluguel, que cada qual com o seu espaço, convivência e tal. Então, isso foi uma virada. Terminei meu namoro na época de 3 anos, que eu achei que eu ia casar, ter filhos lindos. Aí, outra mudança. E aí, na faculdade, eu preferi fazer meu TCC sozinha, porque eu não acreditava na ideia dos outros. Eu fui autorizada e era sobre moda sustentável.
E aí, tudo novo, sabe? Tudo sozinha. E aí, a faculdade estava acabando, estava muito feliz com aquele processo, foi muito importante. E eu falei, tá, quem a Ana pode ser agora? Porque agora, amor, agora a sua vida é sua. Você não depende mais de ninguém. Caiu muito essa ficha, assim. Você é uma mulher independente, economicamente falando, emocionalmente falando também. Você é independente de todos os aspectos. E eu senti um buraco, não vou mentir, não. Porque foi muita mudança ao mesmo tempo. Eu falei, uau, eu preciso ficar bem. E aí eu lembro, assim, que eu vi um vídeo na internet, no meio das minhas pesquisas do TCC. Não sei por que eu caí naquele vídeo, que uma menina, cantora sertaneja, que eu não sei até hoje quem ela falava assim, meu sonho é cantar com a Sandy. Aí a Sandy brota de trás do palco e elas cantam junto. Aquilo me comoveu. E aí eu fui lembrar de quem eu era, assim, antes de toda a coisa de ser adulta e tal. Eu tinha banda aos 16 anos, eu aprendi a tocar com a minha irmã morando em Praia Grande e eu morando em São Vicente. Eu ia visitá-la escondido, porque nessa época minha irmã saiu de casa sem a permissão da minha mãe. Então, eu ia escondido, ela me ensinou a tocar violão. Eu não tinha violão para tocar, pedi violão emprestado para as pessoas, ficava tocando, comprava revistinha e era, criança pobre ter revistinha de violão, não dá, amor. Mas a gente dava um jeito, aí eu ensinei meus primos a gostarem de música para eles poderem emprestar as coisas para mim, a gente se emprestar pra gente, porque a gente era muito pobre. E aí eu fui resgatando essa história. E aí eu lembro que aos 16 anos, que quando eu comecei a fazer esse estágio lá no shopping, eu era muito diferente, né? Pensando que era, sei lá, anos 2000, início dos anos 2000, em São Vicente, que é tipo uma cidade interiorana na praia, eu andava com calça rasgada, cabelo assim já. Eu tinha trauma de voltar a usar franja por causa dessa época, porque a galera me repudiava porque eu era diferente demais. Usava franja, cabelo curto. Eu era diferentérrima. E eu paguei um preço na época, né, por isso. Então, eu me senti um patinho feio. E aí eu falava... E eu abandonei a música também por me sentir um patinho feio. Porque eu fui penalizada, porque eu cantava rock na época, rock pop, MPB e tal. E, tipo... A minha mãe, na época, ela não aprovava muito, mas a minha irmã e eu, a gente ia junto. E minha irmã, ela é musicista nata, assim. Ela toca piano, ela toca violão, ela adora ensinar as pessoas. Então, eu aprendi tudo com ela. Ela me ensinou a ler, inclusive. Minha irmã, ela é minha mentora. E aí eu falei, cara, eu abandonei isso, me abandonei e eu sempre na vida, assim, toco violão, e não sei, aqui toca violão. Então, sempre tive essa relação com a música, né? E eu achava que a minha relação com a música, todo mundo tinha na sua casa. Só que a minha mãe, ela pinta, o meu pai toca, meu irmão é dançarino, minha irmã tem a coisa da música, só que a gente nunca achou que a arte poderia ser algo profissional. E é um ponto por ser muito pobre. Não, e é uma... assim, esse é um ponto muito legal, né? Assim, assim, que a economia criativa não é para todos, né? Acho que esse é um ponto, para os privilegiados, né? E de fato, acho que foi assim por muitos anos, né? E acho que a internet ajudou. Graças à internet. Quebrar esse... Obrigada, internet. Obrigada, deuses da internet. A internet salvou a arte e os gatos, né? Que são as coisas mais importantes do mundo. Ponto. Então... Polêmica. Né? Adoro. Bom, mas eu acho que é um ponto muito legal esse que você tocou, né? Porque assim, aqui no TIP a gente tem essa premissa, né, de fortalecer a economia criativa desde o primeiro dia, né? E eu fico muito feliz assim de ver o quanto o mercado em geral, né, passou a não entender isso como um tabu, né? Porque eu acho que, eu não sei, na época que eu estava na escola, assim, cara, você precisava estudar muito para ter um emprego excelente, para casar e construir uma família, né? A mulher só tem esse papel no mundo, né? Assim, pelo menos na minha época era assim. E hoje, obrigada à internet de novo, a gente está vendo que as coisas não precisam funcionar dessa forma. Né? A informação está chegando, né? Graças a Deus. Mas, ou seja, a família da economia criativa, ponto. Assim, economia criativa, várias verticais ali presentes na mesma casa e na mesma linhagem, né? E porque, assim, é algo tão longe, às vezes, de quem mora numa periferia, até às vezes aqui em São Paulo mesmo, mas eu acho que mais, porque aqui em São Paulo é capital, então a gente vê que é possível, né? Ainda mais perto. Agora, morando em São Vicente, Santos, né? Por muito tempo eu achei que não era possível, sei lá, trabalhar com moda, trabalhar como artista plástico.
E aí, de repente, você vê que é possível, pelo menos com a publicidade, porque realmente tem um mercado. Não é grande, mas existe um mercado em Santos. Mas não é tão grande igual o mercado portuário, ou, sei lá, administração e etc e tal, que é o que predomina na cidade. Aí, quando eu entendi isso, aí fez mais sentido. Mas, assim, pensa... Peraí, filha, a mamãe tá falando. Pensa, assim, numa pessoa que não tem esse acesso à informação sempre, né? Que vem de uma família estrutural machista, porque minha família era, apesar de tudo. Então, foram muitos nãos que eu falava que eu não podia. E até hoje, né, eu vou começar a fazer uma terapia para quebrar essas coisas, para você se sentir cada vez mais poderoso mesmo, porque a gente tem esse poder. E é muito louco, porque a economia criativa parece que era uma coisa que ser artista, ser publicitário, ser designer de moda, ser músico, enfim, bailarino. Então, até, por exemplo, né, essas histórias de bailarinos que vêm lá do Nordeste, porque, gente, são coisas que parece que não é para você, para sua cidade, para o lugar que você mora, né? E aí, quando eu entendi que eu podia ser, isso é muito libertador. Isso é bem curioso, né? Porque, você quer ser... Era a frase que você ouvia, né? Você quer ser artista, músico, artista plástico, você vai dar errado na vida, você nunca vai ganhar dinheiro, né? Era Exato, sempre exato. essa Esse discurso. resposta. E aí, se você for pensar na própria história de Santos, né? Que foi uma cidade que sempre fechou os olhos para a questão da economia criativa e sempre foi porto e varejo, né? Agora é até política pública, né? Não é ainda, né? Mas assim, começa a virar, né, política pública, né? Começa a virar prioridade da prefeitura municipal, por exemplo, a pauta da economia criativa, até porque a cidade viu que nas últimas décadas os talentos como você foram embora, né? Por não Exato. acreditar. E é muita gente que vai embora. E tem muita gente talentosa. Meus amigos que moram aí, compositores, desenhistas, arranjadores. Eu fico louca porque eles me mandam áudio. Ai, o mais louco é isso, que eles me olham como uma referência. Uau! Não, mas assim, sempre é isso, né? Você sempre vai ser E aí, referência para alguém. é muito legal isso, né? Então você também aproveita para ter uma responsabilidade sobre o que você fala e tal. É muito interessante. E é muito lindo ver como tem gente talentosa, né? E a gente poder abrir os olhos para isso, porque, por exemplo, quando eu ia ao teatro aí em Santos, eu só via pessoas mais velhas. Então também é uma coisa de formar o público. Não que tá errado, que tá certo, muito pelo contrário. Só que eu via pouquíssimos jovens da minha faixa etária indo assistir um espetáculo, seja de música clássica ou teatro. Não tem ainda essa cultura muito estabelecida. E falta muito, né? Eu acho que na região da praia, aqui no litoral paulista, falta muito. Eu não sei se as pessoas foram embora, eu não sei exatamente colocar porquê, mas eu acho que assim, teve uma época, alguns anos, né, que aqui, se você for pensar em Santos, a cidade se perdeu um pouco, né? Porque, cara, se você for pensar, Santos foi considerada uma cidade subversiva. Putz, você tinha aqui uma época vivendo, sei lá, Pagu e Plínio Marcos, que foram expoentes, né, da cultura nacional, que estavam aqui, né, contando as histórias da cidade, né? Enfim, a gente perdeu essa mão por um tempo, né? E eu acho que essas políticas que estão começando a surgir aí nos últimos 2 anos, espero, né, que elas recuperem isso e a gente possa contar daqui a 10 anos essas novas histórias, né? E não tem essa fuga de cérebros, né, tão latente assim. Então, putz, pelo que eu entendi, quando você saiu da sua cidade natal, né, da região natal, você também passou por todas essas transições e reconstruções. E aí você vai fazer o quê em São Paulo? Então, aí com esse start de final de carreira, né, tá acabando ali a faculdade, eu pensei, bom, o que eu vou fazer agora? E aí veio essa reconexão, né, que a gente acabou indo para o universo criativo, e eu falei, tá, eu amo música, não posso negar isso, tipo. E aí eu fui pro show do Thiago York, que teve lá, né, no Men's Convention, e aí eu olhava pro Thiago e olhava pra cara da minha amiga e eu pensei, eu vou cantar com o Thiago. Pronto, é isso. Eu vou cantar com o Thiago e vou cantar com o Thiago. E eu coloquei isso na minha cabeça. Aí meu chuveiro queimou. Aí começaram a vir os sinais do universo, que eu sou uma pessoa espiritualizada, gente, me desculpa. E aí o chuveiro queimou, meu vizinho veio consertar, era um senhor maravilhoso. E aí ele falou, quem estava tocando violão aqui ontem? Eu falei, fui eu, desculpa, fiz barulho. Ele, não, eu sou músico. Aí eu, você é músico? Trabalhei com Caetano Veloso, Bebel Gilberto. Ai, meu Deus.
E aí o cara começou, a gente ficou a tarde inteira tocando, ele falou, você tem que estudar e se aprofundar mais, sua voz é bonita. E foi embora da minha vida. No mesmo dia, o Pedro Viáfora, ele é o integrante do Cinco a Seco. Ele me chamou no Instagram, a gente começou a conversar no Instagram. Gente, que estranho. E aí o Marcelo Genesi, eu tava lá vendo uma postagem dele com a Elba Ramalho, né? Quem conhece sabe quem é o Marcelo Genesi. E aí ele me chamou e a gente começou a conversar. E aí eu expliquei para ele o que estava acontecendo. Olha, eu entendi uma coisa aqui e aí de repente você tá aqui falando comigo no telefone. E aí eu falei, nossa, e aí eu falei assim, nossa Deus, porque eu e Deus eu falo tipo eu e você aqui. Nossa Deus, eu queria tanto trabalhar num lugar que eu pudesse entender como que funciona o mercado artístico. Joguei e fui embora. Aí eu pensava que, sei lá, se eu for trabalhar num lugar assim, eu vou atender, sei lá, uma empresa pequena, com pequenos artistas, que estão no início de carreira e tá tudo bem também. E segui minha vida fazendo meus stories da praia, tudo mais e tal, no meu Instagram. Ou seja, gente, nem sempre ter um LinkedIn é tudo. E aí, um rapaz que me seguia, o Raul, até hoje eu não conheço ele fisicamente, ele é santista, morando aqui em São Paulo, ele falou, nossa, que saudade de Santos. Ai, amigo, você não sabe de nada, assim, no meio artístico e tal. Ele me falou da Suba. Naquele momento, estavam precisando de atendimento. E ele me indicou. Aí eu fui almoçar com o Marcelão, que era o head de criação da época, que nem fazia entrevista nem nada. E eu fui falando a minha história. Ele me amou, me mostrou a Suba. A Suba é um lugar incrível, né? Ela tem estúdio de música e tal. Eu falei, Marcelo, eu quero trabalhar aqui. Aí ele acha que a Val vai te amar, que a Val era minha antiga gerente. A Val, ela não deixava. E eu tava preparada para uma entrevista igual eu fiz com você, Roberta Justas, né? Eu falei, nossa, vou ficar pronta para fazer a senhora entrevista. Que eu já... Aí, quando você vê os seus calos, são os melhores presentes que você tem na vida. Eles te preparam. E eu cheguei achando que ia ter a entrevista com o Roberto Justus e tal. Meu Deus, agora acho que eu vou parar essa gravação, porque se comparado ao Roberto Justus, mano, meu Deus do céu. Roberto, não, é porque assim, é porque na época eu assisti o Aprendiz, né? Eu falava, nossa, porque a minha impressão da Lud era, ela é a maior, na minha cabeça, gente, e eu acho até hoje, é uma das maiores empreendedoras de Santos, São Vicente, região, da Baixada Santista, ela representa muita coisa. E eu queria ser amiga da Lud, gente. Juro pra você que eu pensava, eu nunca te contei isso. Eu te admiro, o jeito que ela se veste, ela se posiciona, é feminista, empresária. Eu sempre olhava e falava, gente, será que um dia eu vou ter know-how pra conversar com essa mulher? Nem acredito que eu tô me entrevistando hoje, eu juro pra você. E aí eu, né, preparada pra uma entrevista com uma pessoa assim, nesse grau. E aí cheguei, a mulher não deixava nem eu falar, ela é meio mística, assim, eu falo, não, eu quero você trabalhando aqui, por isso que foi muito rápido até minha transição, foi muito, assim, inesperado, não foi planejado, que eu procurei, que eu me inscrevi em várias vagas, eu lancei um desejo e foi muito genuíno, porque era alguma coisa que estava aqui, ó, muito tempo, eu, não é isso, e aí, de repente, começou a acontecer um monte de coisa que eu não estava esperando. Aí, depois disso, eu tava no Instagram, aí o Leandro Léo, que hoje é um dos meus melhores amigos, e ele canta com a Maria Gadu, ele é compositor, ator e tal. Eu admiro muito ele. Ele tava falando que ia ter um show numa piscina, pararampam. E aí eu fui parar na casa da Bárbara Rodrigues, que é filha de um grande compositor, que eu não fazia ideia de quem era. Achei que era um rolê erradíssimo, fui sozinha, todas as minhas amigas me abandonaram. Aqui vem a primeira qualidade, coragem. Você precisa ter coragem, porque você precisa se relacionar com as pessoas. Eu cheguei lá, tava Pedro Altério, tava ele, tava um monte de artista famoso, Dani Black, um monte de gente, assim. Eu falei, gente... Mas, assim, eles são conhecidos no nicho da MPB, né? Então, se você não conhece, procure, porque eles são muito bons. E aí eu parei naquele lugar... E aí eu conheci, fiquei amiga de um monte de gente. E ali eu já conheci a Gabi, que foi a amiga que eu morei aqui em São Paulo. Que aí, hoje sim, se eu consigo morar sozinha, porque muita coisa ela me deu antes de morar nos Estados Unidos. Então, tudo amarradinho, sabe? Tudo conectadinho. E eu não planejei nada. Eu só fui pelo meu ímpeto, me mudei, organizei tudo assim, meio que às pressas. E assim, não foi fácil. Minha primeira casa aqui. Mas peraí, você já estava na Suba aí, nesse momento? Já estava trabalhando na Suba? Não, eu estava na MKT ainda. Então foi tudo muito rápido. Aí veio a Suba, foi tipo coisa de 2 meses. A minha vida mudou, assim, da água pro vinho. E eu lembro que eu estava em Santos, eu olhava a praia, eu olhava tudo, eu falava, gente, eu amo muito isso daqui, mas eu me sinto tão sozinha.
não me encaixo mais. O que está acontecendo? Era isso. Uhum. Né? Eu tenho amigos incríveis, eu amo de paixão, sou bairrista mesmo, adoro. Mas chegou um lugar que não era mais eu precisava crescer em outro lugar, assim, eu senti esse chamado, sabe? E aí eu fui seguindo meu coração, eu sou um pouco, acho que eu sou 60% intuitiva, assim, sabe? E aí eu fui, e aí as coisas foram encaminhadas. Minha mãe ficou louca, falou, meu Deus, tal. E foi um parto pra mim, assim, muito difícil. A parte mais difícil foi ficar um mês. Agora na pandemia fiquei bate o recorde, 3 meses sem ver minha mãe. Porque depois você perde um pai, você não quer perder mais ninguém, né? Você fica louca, tipo, acorda louca no meio da noite. A minha mãe, eu pareço mãe da minha mãe, às vezes. A minha irmã, tá tudo bem com você? Porque eu quero viver muito intensamente tudo, né? E assim, eu entendi que eu não tenho controle de nada. Aí, também esse negócio da morte é muito empoderador. Porque quando você vê alguém que você ama muito e morre, você sabe que você vai morrer. Aí você pensa, eu vou morrer e eu não fiz o que eu queria fazer. Eu não me realizei como pessoa, eu não ouvi meu coração. E às vezes a gente acha, não, porque eu não sei o que eu quero da minha vida. A pessoa às vezes fica meio perdida naquele limbo. E na verdade ela não tá ouvindo o coração dela. Porque é só ouvir o coração. Pra mim é muito isso. Eu demorei muito tempo pra ouvir meu coração. Mas eu sou muito grata pela minha jornada, porque ela me preparou e me provou que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Por mais difícil que seja, porque tem dias que eu choro, tem dias que é difícil, tem dias que a gente quer jogar. Eu vou fazer 30 anos, aí tem aquele negócio de retorno de Saturno, né? Que dizem que você. E eu acho que é verdade, gente, porque você revê tudo na sua vida, você faz. Dá uma crise, não é uma crise da aparência da idade, é uma crise de existencial. Eu passei muito por isso, tô saindo disso, graças a Deus, eu acho. Mas eu entendi assim que, gente, eu preciso me realizar integralmente naquilo que eu sei que é o meu chamado, que é a minha vocação. Aí quando você acha isso, amor, você às vezes não precisa nem, sabe, nesses parâmetros e padrões de sucesso que inventaram. O maior sucesso é você amar o que você está fazendo, estar feliz, estar presente. Eu acho que para mim isso é tudo. Eu acho que eu tô nesse caminho. E assim, você então passou por quase esses 2 meses você teve 2 meses para tomar a decisão, foi isso? De putz, eu vou, aí você começou a trabalhar na Suba. Adaptação, porque fui trabalhar na Suba, eu morava aqui em Santos ainda. Quer dizer, aí, tô em São Paulo, gente, calma, porque eu tô falando com a Lud, eu já tô praia. Já tá mentalizando a praia aqui. E aí eu tava super descendo e subindo, então eu levava 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Você chegou a fazer a vida de fretado, então. Por 2 meses não aguentei, porque eu falei, eu sou uma pessoa que gosta de treinar, de correr, de meditar, entendeu? Eu tenho muita coisa para fazer na minha vida, ficar 3 horas para ir, 3 horas para voltar, sem dormir direito. Eu chegava, tipo, cagada de cansaço, tudo muito esquematizado, era meio robótico o negócio, pega a roupa, tá. Só que valeu a pena, porque eu acho que foi o destino falando, você quer mesmo? Então você vai precisar abandonar alguma coisa. Uma escolha, uma renúncia. E minha maior tristeza, além de minha mãe, de tudo isso que é muito importante, foi abandonar o mar. Eu tenho uma conexão muito, até hoje, amor, um negócio muito forte com a praia. Foi muito difícil, assim, muito difícil. Doeu muito pra mim, porque eu sou uma pessoa do esporte na natureza, que gosta de entrar no mar, de mergulhar e tal. Foi muito, 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 muito difícil. Essa foi a parte que mais doeu. Só que aí você vai hackeando, né, a cidade, vai encontrando o seu jeitinho de viver aqui. Mas E aí foi uma mudança definitiva que você fez, trabalhando na Suba, também trabalhando muito, né? Pelo que eu acompanhei loucamente. E aí, o que porque a Suba, pelo que eu entendi, eles fazem o que você faz hoje está muito ligado ao agenciamento artístico, a suporte, né? Que também é uma baita coisa legal dentro dos seus planos, né? Porque antes eu pedi isso para o universo me trouxe, que é muito assim, eu quero aprender como é que é o bastidor desse mercado. Então, eu fui entender o que era planejar a branding persona de uma pessoa, que é o que hoje a gente faz muito com posicionamento de marca, né? E aí isso vai se expressar em todos os lugares, qual a bandeira aquele artista quer levantar, qual o território que ele quer dominar, além do artístico dele, qual produto digital que a gente vai criar, qual projeto, com qual causa, com qual marca.
Então eu fui sacando isso, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis do artista sacar. Porque você entender de legislação musical, você sentar a sua bundinha na frente do computador, você aprende. Se você tudo se aprende, mas essa sacada, você tem que ter muitas horas de voo, né, para aprender ou contratar alguém, um especialista de marketing para te ajudar com isso. E é muito interessante descobrir o bastidor de como se constrói uma grande carreira e como funciona o mecanismo, tipo, da pessoa fazer a publicidade, ela tem que ter também uma assessoria de imprensa, então eu fui entendendo todo esse universo, né, que é muita coisa. E aí dentro da Suba, trabalhando com isso, eu fui trabalhar com a Cláudia Raia direto, fazendo um evento voluntário lá no Copacabana Palace para a Associação Congregação Cristã, em Santa Catarina. E aí foi um jantar beneficente com, tipo, não como que fala? Quando eu tenho um produto, leilão, fazendo um leilão beneficente no jantar e tal, para muitas celebridades, ali eu entendi que eu queria estar naquele meio para aprender. E aí eu conheci muita gente, conheci a Cláudia, e aí eu comecei a trabalhar para o social da Cláudia, né? Na época, porque não tinha alguém para que a Cláudia nesse evento? Você não trabalhava para ela antes? Eu trabalhava indiretamente, que era quando na época ela tinha um projeto de abertura para um teatro com uma determinada marca, que eu não posso falar. E aí essa marca cancelou o contrato com todos os artistas envolvidos, e ela, por ser a mentora, né, do projeto, também foi cancelado. E aí eu estava numa ponta desse projeto. E aí eu fui transferido para outras pontas e tal, porque né, era muita demanda. E aí uma dessas pontas era esse cliente que eu atendia. E aí nesse dia eu fui ter mais aproximação com o trabalho com ela. E aí passou-se esse dia, minha diretora adorou tudo, ela estava super contente. Ela foi ganhar um prêmio de teatro com o espetáculo Cantando na Chuva, ganhou um prêmio Bibi Ferreira, ganhou muitos prêmios, né? Eu assisti, eu estava lá, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Chove no palco, né? Sim, incrível. Não, incrível. Ela e o marido, né? Não é um lance assim? Ela e o Jarbas, E aí, eles são maravilhosos. E aí, eu não fazia ideia, eu não tinha nem assistido Cantando na Chuva, pra vocês terem ideia, porque eu tava em Santos, nessa loucura. E aí, eu fui fazer o conteúdo digital no dia, porque o menino que fazia isso, ele saiu bem na hora, assim. Nesse dia, ele tava pedindo as contas dele, da empresa. E aí, minha diretora me ligou, Ana, só você, porque você já conhece a Cláudia, ela já gostou de você, vai. Tava sem vestido, eu tava fazendo minha mudança. Eu falei, gente, eu não tenho uma roupa, porque não tenho. Aí eu fui na casa da minha diretora, ela trouxe uma roupa, eu fui na casa da minha outra gerente, me emprestou um sapato, a sorte que a gente tem mais ou menos o mesmo tamanho. E aí eu fui, assim, com o celular, um monte de bateria. Gente, assim, se vira nos 30, né? E aí ela gostou de mim, aí minha diretora falou, então você vai ficar, porque ela não gosta de todo mundo, não. Então, ela é exigente. E aí eu, ai meu Deus do céu. E aí eu fui aprendendo a lidar com ela, porque eu sou muito holística, né? Isso a gente aprendeu muito com a área de atendimento. Você tem uma percepção do que o cliente quer. O raciocínio dela é assim, a personalidade dela é assada, ela gosta de coisa assim, assada. Então eu fui adequando o trabalho ao jeito que ela gostava, ela foi adorando. E eu tô há 2 anos atendendo ela. Eu amo de paixão, assim. Tipo, além de ser a minha cliente preferida, ela é uma mãe, uma amiga, uma irmã que me aconselha. Ela é uma mentora, assim, uma mestra, sabe? Que me ajuda muito, assim, me dá muita luz, me inspira pra cacete. Então, acho que foi um presente da vida, assim, poder ter essa oportunidade. Né? Pô, você transicionando aí a carreira com a oportunidade de começar com quem já fez uma jornada e tanto, né? E não fez, tá fazendo, né? Não, e é uma loucura, porque teve um dia, eu falava assim, caraca, né, Deus? Eu achei que eu ia trabalhar com artistas menores, assim, a galera da MPB. Aí você me dá logo uma Cláudia Raia, uma Fátima Bernardes, um Felipe Neto. Tipo, quando eu olhei, eu tava na casa do Felipe Neto, eu falei, oi, Brasil. Aí eu fingi demência. Eu aprendi a fingir demência. Eu mereço. Eu tô aqui porque eu trabalhei pra cacete. Não, aí é isso. É isso mesmo. Aí teve um dia, essa é boa. Teve um dia que a gente foi fazer um evento pra L'Oréal. Muito legal, pra falar de ageless, né? Sem idade e tal. E aí a gente chamou Thaís Araújo, Fernanda Gentil, Andréa Santa Rosa, a Adriana Alves, a Cláudia, a Fátima Bernardes. E aí quem ia buscar a Fátima Bernardes no Projac era eu. Aí eu, beleza, super, ok, vou lá buscar a Fátima. E aí rolou, a gente tava super conversando
conversando, aí sabe quando dá aquela vozinha? Porque pra gente é muito comum você estar nesse meio. Mas aí vem aquela vozinha assim da realidade. Amor, olha quem tá dirigindo o carro e você tá conversando. Gente, eu só tô começando, eu ainda sou uma mera estudante e eu já tenho essas pessoas assim tão perto, né? Que sorte. Que é isso, Deus? E aí toda vez que eu penso em, tipo, em desistir, porque eu não vou mentir pra vocês, porque dá essa crise que você fala, não aguento mais, chega, eu tô trabalhando, estudando, minha unha tá pra fazer, eu não como direito, eu não vou no hospital, dadadada. Aí eu tô aprendendo isso, eu falei, calma, você não vai desistir de nada, você vai fazer as coisas no tempo certo, porque você não chegou e lutou tudo isso pra jogar agora a toalha, não, calma. Então, você vai sentar com calma, vai aprender, vai fazer uma coisa de cada vez. Porque, assim, eu trabalhando com a Cláudia, eu me apaixonei loucamente pelo teatro, né? Porque eu ia nos estúdios lá ver ela filmar, ia no teatro ensaiar com ela para fazer os conteúdos. E aí eu virei um dia para ela e falei, Clá, como é que é estudar teatro? Ela falou, é maravilhoso. Ela me apoiou na hora. Aí eu fiquei, será? Aí vem Leandro Léo, porque o Léo, ele é compositor, cantor, ator e musicista, tipo. E aí que é legal, porque você falando daqueles quadrantes, né, da profissão, a arte, você pode estar de trás do palco produzindo um baita espetáculo sem subir no palco, entendendo de tudo, da luz e tal, porque eu sou essa pessoa 360. Sempre gostei de saber de tudo que tá acontecendo, entender. Igual na MKT, eu não sabia fazer um site, amor, mas eu sabia o mínimo para falar pro cliente, falar, cara, é isso e tal. Audiovisual, mesmo, apesar que eu amo muito audiovisual, né? Mas assim, entendeu? Você tem que entender um pouco de cada coisa. Não pode se dar o luxo, não, vim aqui só para fazer isso, bem princesa, ser atriz, aqui. Não, amor, você tem que entender o organismo, né? Assim, é muito curioso isso, porque eu, pelo menos, o perfil que eu valorizo muito para trabalhar lá dentro da MKT, assim, o perfil que eu mais gosto de trabalhar, né? É justamente esse perfil multipotencial, né? Que não tem medo do desafio e que gosta de aprender, né? Que tem um tesão por aprender gigante e que tem uma percepção alta, né? Só que tem empresa que não quer isso. Tem empresa que quer, não, você é muito bom fazendo isso, então só faz isso, tá? Ah, mas eu tenho uma sugestão para tal. Não, isso não é o seu trabalho, não se mete nessa área, né? Então, assim, eu não consigo ser assim como ser humano, eu não consigo trabalhar com gente que tem essa enfim, que tem esse modelo mental, né? E eu não vejo isso, assim, dentro de arte, de economia criativa e até um pouco dentro de empreender, eu não é uma visão minha, tá? Não é certo e errado. Eu não vejo isso dar certo. Eu também. Para empreender, então, porque assim, quando você é artista, você é empresário. Não, isso eu tô sacando cada vez mais. Se você não tem essa veia, você vai dar uma penada. Porque no início, o mais interessado em fazer isso dar certo é você. Então, é você que tem que fazer o seu conteúdo digital, é você que tem que ir atrás de alguém para montar um stylist com você, é você que tem que ir atrás de um produtor musical, é você que tem que entender de legislação de música, ir lá e negociar com uma editora responsável pela música, é você que tem que estudar seu texto, é você que tem que montar seu figurino, é você tudo. Tudo bem, um dia você vai ter uma grande equipe e tal, mas no início, que é o meu caso, eu aceitei, é isso, gente. O que eu vou fazer? Agora que, assim, né, as pessoas estão vendo o movimento, e aí agora eu tenho um dinheiro para começar a investir, para fazer, né? Porque agora o momento que eu estou montando um show, né, de música e estou estudando meu teatro no paralelo. Então, agora eu estou emergindo muito nesse momento de pandemia, né? Muito nessa coisa da música, como é que funciona mesmo, além da parte artística, a parte executiva, né? Do business. E ontem, por exemplo, eu tive um call maravilhoso, esclareci várias ideias, né, com o produtor musical, só que eu aprendi muito isso. É você que tem que ir lá, entender, é você que vai negociar, é você que vai vender. Se você não sabe vender, você tem que achar alguém que... Mas você tem que estar junto, você tem que ser um empresário, um chefe, um empreendedor, não adianta. Você tem que ser protagonista. Você pode não dominar o Exato. processo de vendas, mas assim, você tem que ter um protagonismo ali de não achar que você vai terceirizar tudo, né, para alguém. Você pode até terceirizar quando você puder fazer escolhas, mas no começo não tem muita escolha, né? Você vai protagonizar e é isso, né? Se a gente observar também grandes artistas, né, que sempre é meu sol, se eu for olhar a Beyoncé, eu amo ela demais.
ela é a dona de... Você vê o Coachella que tem lá no Netflix, por exemplo, você vê o bastidor. Ela é o olhar dela, é o dedo dela. Ela tem uma equipe criativa, ela tem os músicos, dança, tá tudo certo. Só que é a energia dela que vai. Ela tá gerenciando todo mundo. Não, isso não tá legal, volta. O detalhe que tá bordado na camiseta do uniforme do elenco e da dela, ela que escolheu todos os detalhes, os micro detalhes, foi escolhido por ela. Ela não é ela que vai operacionalizar, não, mas entendeu? Trabalhando com a Cláudia, eu aprendi muito isso. Espetáculo. O figurino, a maquiagem, tudo, absolutamente tudo passou pela validação dela. Aí a equipe vai e realiza, mas assim, fora que você tem que ter esse relacionamento, saber cuidar e gostar de estar com pessoas, né? Eu acho que para quem quer, sei lá, dependendo da profissão que você vai, mas eu não preciso ter esse relacionamento com as pessoas. Eu acho um pouco mito isso, porque qualquer profissão, você é um ser humano, então você é um ser social. Então, qualquer profissão você vai depender das pessoas. Então, você é o protagonista, mas saiba que você tem que ter parceiros leais, pessoas que gostem de estar ali com você para desenvolver um trabalho legal. E que acreditem no teu sonho também, né? Isso é um ponto muito importante, né? As pessoas acreditem em você, acreditem no teu potencial e acreditem no teu sonho. Então, cara, assim, acho que eu entendo quando você fala assim, tive uma sorte danada, mas eu acredito que também tem essa coisa de merecimento, assim, né? Tem essa coisa da energia de caraca, meu, não tem vírgula errada, né? Assim, tem uma cara, ser aquela coisa do beleza, você tem sorte, mas a sorte tem que achar você trabalhando, né? A sorte tem que encontrar você. Nossa, melhor frase. A sorte tem que olhar lá. A sorte resolveu aparecer de madrugada, você tem que estar lá fazendo alguma coisa, né? Assim, não. Porque eu fico pensando que não foi sorte, eu escolhi. A sorte veio no meu. Exato, a oportunidade me encontrou na hora certa. Que é muito isso, quando você está pronto, a oportunidade chega até você. Exatamente. E aí, então, assim, hoje você está nesse, ao mesmo tempo, tocando duas coisas, né? Uma é uma vida profissional ligada ao meio artístico, com uma pessoa como a Cláudia, que deve ser incrível, né? E a outra coisa é você estar estudando para que daqui a alguns anos você seja, né, a Ana Fantese, né? Isso. Pronta para os palcos. E aí, qual é esse plano? Quais são as ambições desse grande plano? É ousado, eu sei, mas eu vi recentemente numa série, a coisa mais linda, né? Também no Netflix, que a protagonista ela fala assim: se os seus sonhos não te dão frios na barriga, é porque ele não é grande o suficiente. Eu falei, então, amor, não é, já congelou. Mas é complexo, assim, é difícil, mas assim, é muito claro para mim. Esse tempo ele tem que eu tô trabalhando, eu tô aprendendo, eu tô construindo relações com clientes que potencialmente no futuro podem ser meus patrocinadores, ou pessoas que estão em estúdio fazendo fotografia e tal, que um dia eles podem me receber numa parceria incrível para a gente fazer, de repente, um material legal. Então, eu acho que é um momento que eu estou arando a terra, né? E mesmo estando já sendo uma profissional já mais de ponta, de muitas horas de voo ali como publicitária, eu tenho muita humildade, eu aprendo toda... Então, ok, essa é a minha profissão. E à noite é igual você trabalhar e fazer uma faculdade, é a mesma coisa. E à noite, né, quando a vida estava tudo aberto, eu estava me dedicando e eu estudo no Wolf Maia, que é muito puxado, inclusive. Então, memorizar texto, é meio no life, no time, no no. Então, meus finais de semana, assim, eu não namorava, pra vocês terem ideia, tipo, porque eu fiquei 4 anos solteira, né? Várias decisões internas e os últimos 2 anos muito focada, assim, cara, não dá tempo, relacionamento ocupa um espaço e tal, então eu, por opção, né, no meu lifestyle, eu falei, não, vou tirar isso aqui e tal. Então, toda minha brechinha de tempo era estudando, trabalhando. Só que aí veio a questão da pandemia. A gente estava tendo algumas aulas online e tal, e eu não me adaptei a esse formato, dei uma pausada. Estou agora sendo assessorada por uma empresa bem legal lá do Rio de Janeiro, que é bem de audiovisual. Aí eu aprendi que eu vou dar um passinho para o lado agora para dar 2 lá na frente. Eu vou me preparar para o processo seletivo da EAD, que é a Escola Dramática de Artes Dramáticas da USP,
que você sai de lá bem pronto, né? Então, você sai tocando um instrumento, você sai atuando muitíssimo bem. Então, tem um processo bem difícil seletivo, que por turma são só 20 alunos. E aí, como eu já fiz, já estou estudando, algumas matérias provavelmente vão ser eliminadas, né? Que eu vou precisar cursar tudo. E aí eu vou ter uma reduçãozinha, porque atualmente, assim, para eu ter, meu DRT e tal, eu não preciso estar formada, eu só preciso ter horas de curso, vou lá no sindicato, tiro meu DRT, tudo bonitinho e tal, já posso atuar. Só que para mim, aí que vem a diferença, que foi o meu pulo do gato. Para mim não tem pressa. A pressa de tipo, daqui a 2 anos tem que ficar famosa, linda, maravilhosa. Não. Tem que ter uma qualidade, tem que ter verdade, tem que ter a minha identidade, tem que ser, sabe? Eu quero ser uma artista de ponta. E essa ficha caiu muito para mim, assim, vamos estudar um pouquinho mais, vamos se dedicar um pouquinho mais, estudando muito a história da Fernanda Montenegro. E aí eu vi o tanto que essa mulher batalhou para ser quem ela é, né? A jornada dela. E ela passou muito perrengue na vida, não foi fácil. Então foi uma inspiração. Eu falei, não, quero me apropriar, porque a arte do ator é o teatro. Você ir para o cinema e para a TV é uma consequência, porque é um outro tipo de interpretação, mas se você entende de arte dramática, é muito fácil você se adequar àquele veículo. Muito mais difícil é fazer teatro, porque não tem os efeitos especiais, é a sua atuação. Então, me interessou muito eu mergulhar, então eu quero ter esse mergulho. E, por outro lado, na música, que eu estou fazendo. Então, né, estamos trabalhando lá na Suba, bonitinho, e eu estou me formando aqui do outro lado. E aí, enquanto isso, na música, eu e meu namorado, a gente teve a ideia de montar um show. Ele ficava me apurrinhando, vai montar um show, vamos montar um show. Que montar show? Eu não tô pronta. Ele, não, então vem de novo a primeira qualidade que você tem que ter. Coragem. Falei, então tá, vou aproveitar essa pandemia, vou montar meu show. Montei o repertório, montei o conceito, o nome do meu show vai se chamar Trópicos de Capricórnio, uma coisa Capricórnio, porque eu sou capricorniana, Trópicos porque tem São Paulo e eu quero que seja uma coisa bem feliz. Aí eu fui pesquisar, vi que São Paulo é uma das cidades que tem mais índice de depressão no mundo. O Brasil está, segundo a OMS, no segundo lugar no ranking de depressão. Então, muito que eu me preocupei nesse show de levar felicidade para as pessoas. Aí eu fui estudar a Tropicália, eu me apaixonei pela Tropicália, aquela coisa de misturar som raiz com coisas modernas. E aí eu trouxe isso para o meu show. Então, é um show bem cara de Brasil, só músicas brasileiras, mas com uma pegada mais moderna, mais pop e tal, bastante samba, as coisas que eu gosto. Tá ficando bem diferente do que a gente vê por aí, mas eu tô muito feliz. Então, eu tô nesse processo agora de pedir autorização das obras, né, para os artistas, a parte agora burocrática que eu tô aprendendo. Então, tá sendo muito divertido, por um lado. Já chorei, né? Tá sendo divertido, lógico, eu tô ótima. Mas teve dias que eu chorei, que foi de, vou dizer, é muito difícil, tem que pagar não sei o quê, tem que pagar ECAD, eu falei, calma. Hoje assim, saindo daqui, eu vou pra casa do meu namorado, vou abrir meu computadorzinho de novo e vou estudar tudo sobre legislação musical. Então, é isso. Aí eu tô agora nesse processo, assim, de deixar tudo impecável, bonitinho, porque eu quero apresentar para esses artistas, olha, você vai ser remunerado por eu estar executando a sua obra com o meu fonograma, mas, assim, isso também vai gerar um relacionamento muito legal com esses artistas, né? Então, eu quero fazer um projeto bem bonito, assim, sabe? Agora eu entendi que para ser legal, para ser interessante, para ter qualidade, tem que ter tempo, amor. Então não tem que ter pressa, que a pressa é inimiga. Quem tem pressa come cru, como diz o crioulo, né? Então vamos devagar, assim, vamos curtir, porque é muito legal o processo. E aí a Duda Beat, ela falou isso e eu guardei. Curte o seu processo, porque a gente fica negócio de ficar vendo no Instagram dos outros, aí fica vendo, tem que fazer uma pesquisa? E comparando, tem, mas assim, né? Não dá. O negócio de ficar se comparando é a pior coisa, porque você fica frustrado. Tipo, é tão difícil, é tão longe. Não, eu tenho essa fé, sabe? Se eu cheguei até aqui, a minha profissão, hoje, e levou pelo menos uns 10 anos, não tem problema. Vou um passinho de cada vez. E aí vem uma outra noia, que é importante falar, essa noia. É a noia da idade. Essa é a noia pior. Que eu vou fazer 30 anos, aí eu sei, gente, tá tudo bem, eu sei, eu sou nova, tá tudo certo. Só que vem aquela vozinha, estrutural. Aquela vozinha estrutural que é, você já tá velha pra fazer isso, amor. Não, você não tem mais aparência. Aí eu comecei a pesquisar, porque aonde eu me fortaleço também as pesquisas. Paulo Altran foi um grande ator, ele era advogado e começou muito mais tarde do que o normal, que dizem. E aí eu comecei a pesquisar outros artistas e eu falei, gente, idade não tem nada a ver.
né? E ainda trabalhando com a Cláudia, que ela Então, levanta muito essa bandeira do sem gente. idade. Idade não tem nada a ver. O negócio é você ter espírito da coisa, tá ali, a fim de fazer. Então, eu desencanei desse fantasma também Eu não da idade. acredito mais em idade, assim. Eu acho que isso foi uma realidade, mas é só você olhar uma foto antigamente de uma pessoa de 50 anos que parecia uma assim. E hoje, cara, uma mulher de 50 anos tá lá usando Farm, né? É uma nova Tá mulher. a Cláudia, né? Ela mesma fala, meu ginecologista não sabe como lidar com o meu corpo, porque não é igual uma mulher de 50 anos de um tempo atrás, é uma nova mulher, né? E a nossa geração, cada vez mais, a gente vai envelhecer muito melhor que os nossos pais, eu não tenho dúvida disso. É 20 anos, eu sempre faço a conta. A pessoa fala que tem 55, tá bom, ela tem 35. Eu sempre diminuo 20 anos, porque a cabeça, né? E, de novo, a própria internet também ajudou a gente a formar esse modelo mental novo, né? Obrigada, internet. Obrigada mais uma vez. Eu ia te falar ia te perguntar uma coisa agora, mas me fugiu. Mas olha, é interessante ver esse processo, né, de montar o show, né? Isso eu imagino que seja uma grande parte daí da tua transição de carreira, porque, cara, no fim das contas, não é você ser só artista, né? Você tem que ser um baita estrategista na prática, né? Assim. Total, porque tem vários jeitos. Isso foi uma coisa assim que eu tive que entender e eu achei bem difícil no começo de entender. Porque assim, eu lembro que o Tó Brandileone, hoje, ele é um grande produtor musical e, né, também integrante do Cinco a Seco. E eu lembro que ele foi fazer um show dele em Santos. E aí eu fui assistir o show dele e tal. E eu perguntei, ele foi uma das primeiras pessoas que eu perguntei. Eu falei, Tó, me fala uma coisa, o que tem que fazer para ser artista? Aí eu fui fazer a mesma pergunta para o Danny Black. Aí eu fiz a mesma pergunta para o Genesi. Cada um me dizia umas coisas muito diferentes. Não é que tá errado, é que é um jeito que você leva a sua carreira. E a Cláudia, ela me falou muito isso. É muito o jeito que você coloca. E aí é que vem o pulo do gato. A minha experiência de marketing foi à toa? Não, ela me dá uma inteligência. Aí eu pensei, eu vou montar um show, eu vou me assessorar aqui, aí eu vou estudar isso daqui. Aí eu vou... Agora, eu esqueci de falar uma coisa. Agora eu tô uma outra especialista para montar minha branding persona. E aí veio o ponto. Peça ajuda, porque quando é seu, muito seu, você sozinho, não dá. Você precisa ter um especialista em muitas situações. E aí eu fui atrás dessa profissional, encontrei essa profissional e agora a gente está montando meu posicionamento de marca pessoal. Muito legal falar isso, marca pessoal. Marca pessoal. E é um processo muito doido, né? Porque você precisa desse suporte das outras pessoas. Não, e você falou um negócio antes da gente começar a gravar que eu achei muito bom, da limpeza. Vou falar aqui. Conversando com o meu produtor musical, e eu tava falando desse trabalho de branding, persona, né, de marca pessoal e tal, que eu não conseguia, e eu tô há 1 ano tentando montar pra mim. Juro pra vocês, 2020 começou, eu passei o Réveillon em casa com a minha mãe, foi muito bom. E eu já acordei no outro dia assim, 2020, vamos lá, abri meu computadorzinho de novo, porque é workaholic, né? Uma pessoa que gosta de trabalhar, Capricórnio. Aí eu abri meu computador e falo, hoje eu vou montar minha branding person, começar a montar os pilares. Muito que difícil, muito que difícil. E aí ele falou assim, Ana, ele é Umbanda, né, da Umbanda. E ele fala assim, na Umbanda a gente aprende que para você se purificar, você precisa que outras pessoas te limpem. E na vida real também é assim. Para você se encontrar, você precisa do outro, né? E montar uma branding persona é você saber quem você é e encontrar seus pilares, suas bandeiras. Então você precisa de alguém te olhando. E é muito bonito isso na vida, né? Seja o corporativo, o profissional, independente. Acho que a vida humana, a gente precisa do outro o tempo todo, né? Para se reconhecer, para se fortalecer, para crescer. Então é muito interessante. E eu tô nesse processo, assim, como é bom ter as pessoas ao meu lado. E nesse meio do caminho eu comecei a namorar, porque foi um processo de liberação. Eu falei assim, quem falou? Porque o meu sonho começou a ficar pesado, né? Eu só trabalho e estudo, trabalho e estudo, trabalho e estudo. Então, aonde é que tá o momento que eu vou curtir minha família? Aonde tá o momento que eu vou curtir meu lifestyle sozinha? Porque eu gosto de ficar sozinha também, que eu vou no teatro, que eu vou no cinema. Onde é que tá o momento que eu vou receber afeto, amor? A Mona, essa gatinha que tá aqui, ela é a prova disso, porque eu ter um bicho também dá trabalho. E aí eu não vou namorar, eu estou namorando. E, é muito bom, porque aí te dá uma energia maior, porque quando você se sente amado, quando você tá bem nas outras estruturas,
parece que o seu trabalho, ele cresce. Então, é muito isso, assim. As outras coisas para você empreender, para você trabalhar, para você conquistar, acho que você tem que harmonizar as outras coisas também para você não viver louca, workaholic só para aquilo, assim, né? Você precisa das outras pessoas Tem um para ponto aí equilibrar. que eu queria colocar do workaholic, né? Porque às vezes a gente não entende, e eu acho que você é um baita exemplo disso. Eu não acho que você é workaholic, né? Mas eu acho que você é ambiciosa intelectualmente. E é totalmente diferente você ser ambicioso, o workaholic, que todo mundo conhece, que é uma pessoa ambiciosa pelo dinheiro, eu quero Estereotipado. ficar rico. E outra coisa é você ser ambicioso intelectualmente, que é o seu caso. Assim, eu me identifico Gostei. muito com você em relação a isso, porque é aquela ambição de eu quero aprender, eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero fazer, eu quero realizar. Não tenho preguiça, né? Que é um outro ponto importante, que eu acho que, assim, em termos de ambição intelectual, eu botaria você nos top 10. E olha que eu conheço bastante gente, hein, minha filha? Eu, Édipo. Temos outros exemplos maravilhosos aí, né? Adoro. Maravilhosos Adoro. aí. Manda um Muito beijo bom. para ele aqui no vídeo. Édipo, te amo. Maravilhoso. Gata, eu queria, assim, adorei saber esses detalhes da tua história, né? Que apesar de vir e mexe a gente conversar, eu não estava com esse enredo tão completo assim. Saber, tenho muito. Apesar de você ter me comparado hoje ao Roberto Justus, eu vou Ai, guardar. amiga, perdão. Meu Deus, você viu? Olha, não tenho o que falar, é um publicitário bem sucedido, tá? Mas as coisas que ele falou durante a pandemia não dá, né, amor? Não, esquece essa parte, assim, ó, esquece tudo isso. O negócio é o aprendiz. Era aquele programa que ele testava o limite das pessoas de raciocínio e tal. Foi nesse lugar, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Não ajuda, gata. O símbolo do aprendiz é o Donald Trump, minha filha. Não! Roberto Justus. Não, esquece, a gente edita essa parte. Não vai editar, não, porque aqui é história real. Se o bullying acontece, ele vai ser mostrado. Para, meu Deus do céu, não. Ó, deixa eu me retificar, olha aqui bem pra câmera. Gente, a Lud é uma pessoa que ela é high level, entendeu? Pra você fazer uma entrevista com ela, você tem que estar bem preparado emocionalmente e com bastante know-how. Ela me testou. E eu saí de lá, da entrevista, eu saí aqui, ó. Gente, será que eu me conheço? Eu saí me questionando, eu saí emocionadíssima, porque ela queria um exemplo de resiliência, entendeu? E aí eu não queria falar, e ela percebeu que eu não queria falar, e ela foi cavucando até que eu falei. E aí eu desabei, chorei, porque era muito recente tudo aquilo. Mas não tem nada a ver com o Roberto Justus, pronto. Nada! Ó, e hoje fiquei. Eu vou te dar um update, tá? Hoje eu nem gosto tanto mais da palavra resiliência, porque as pessoas mudam e evoluem, né? Para mim, hoje a resiliência. Quando eu entendi o que era resiliência, e eu entendi isso por causa de um livro que eu li, né? Que eu ainda não acabei de ler por acaso, mas só esse capítulo já valeu o livro, que é assim, cara, resiliência, você vai, né? É um material flexível que vai e volta para o mesmo lugar. Não, você é muito mais que resiliente, minha filha. Fica o feedback aqui, né? Você é antifrágil. Se você nunca estudou antifrágil, se você nunca estudou o conceito de antifragilidade, saiba que você representa esse conceito e a gente acaba a gravação. Tenho certeza que você vai lá pro Google. Gente, eu já tô aqui, nossa, antifrágil. Super estudada. Não, mas esse é um exemplo de. Hoje eu pergunto muito mais, eu explico o conceito e pergunto qual é o exemplo, né? Porque resiliência é você voltar para o seu estado inicial. E você não é essa pessoa. Você continuar buscando mais. É você aproveitar essas experiências, né? Como todas as transformações que você contou agora, todas as transições, o falecimento do seu pai e tal, e você sair desse material que você era para virar um novo material, que é a Ana que está aqui na minha frente hoje, totalmente diferente da Ana que eu conheci naquela entrevista, né? Então é muito louco isso, né? Como a gente está constantemente mudando, né? E cada nova prova que vem, cada nova dificuldade, é muito louco. E também se reconhecer. Eu tô nesse processo, assim, né? Porque a pandemia, o lado bom, o lado mais cheio do copo, para mim foi esse, assim. Eu entender que eu preciso cuidar do meu bem-estar, que eu preciso acolher quem eu sou. Nossa filha, ela quer participar, gente, ela faz demais. Eu preciso me acolher mais, que eu preciso cuidar mais, né, do meu bem-estar, da minha espiritualidade. Então, gente, não tá dando. Pera, filha, vai lá pro chão.
Ela quer atenção. Normal, né? E... Normal, não, ela é tipo... Que bebê, que Ela bebê. tá muito... Ela tá demais. Eu até perdi o que eu tava falando. Da pandemia, o que eu aprendi, O sim. lado bom, E negativo da esse pandemia. negócio de você estar falando né, do naufrágio. Porque eu até tinha essa sensação, nossa Deus, eu juro que eu tô muito cansada. O que eu preciso fazer para minha energia voltar? Porque foi tanto muro quebrado, tantas, né, subidas que eu tive que dar para chegar em algum lugar, e às vezes parece que você entra num buraco e você fala, cara, não me reconheço mais, assim. Sim. E essa transição, tipo, quem eu sou? Será que isso faz sentido? E aí você começa a rever tudo na sua vida, o tempo que você dedica para determinadas coisas, determinados tipos de pensamento que te esgotam, que você fica exausto, ansiedade. Aí você fala, não quero mais isso. O Eu quero Instagram, assim, o Instagram, eu adoro o Instagram, mas ele tem esse lado tóxico também, né? Assim, ele tem um tem. pouco de trazer esse tipo de questionamento pra gente, sabe? Eu não sei. Eu fico. Não formei ainda minha opinião 100% sobre isso, mas. É, porque eu acho que não é. Não... Assim, eu acho que já tem gente fazendo coisas de valor, que agrega para a vida do outro, mudança e tal. Mas ainda, assim, eu acho que o problema não é de quem faz, o problema é de quem recebe, na minha visão. Porque as pessoas entendem que aquilo é a realidade, É, eu não entendeu? sei, é que E assim, não é. também a gente tem um algoritmo que favorece uma ego trip e um perfil específico Exatamente. comportamento, né? Então, acho que é meio. Não tenho minha opinião formada ainda, tá? Mas, assim, tem dias que eu acho que o Instagram é uma ferramenta pseudotóxica ali, tem dias que é uma ferramenta deliciosa de descobertas, de aprendizados, tal. Ainda estou formando minha opinião sobre isso, né? E acho que durante a É. pandemia a galera ficou, assim, trincada no Instagram, né? Que, putz, não Eu sei, entendo, só um eu entendo. pensamento. E Só falar para mesmo. você que também o meu uso de internet diminuiu bastante porque estava me fazendo mal, porque normalmente eu não usava tudo aquilo, né? E aí passar a usar aquilo em excesso também não é legal. Então, aí eu tô nesse momento de redescobrir meu tempo, minhas escolhas, para onde eu tô indo, quem eu sou. Agora continua a jornada, né? Perfeito. E Ana, caminhando aqui para o final do nosso vídeo, eu estou perguntando para todo mundo quais são as 3 principais dicas que você dá para quem, assim como você, está num processo de transição de carreira e redescoberta aí do que vai ser a vida profissional nas próximas décadas, digamos assim. Calma, Mona, é pra mim que ela tá perguntando. Ela me olhou, não, tipo, vai logo, Dica, responde. adote um gato. Adote um pet. Não, mentira, pode ser também. Mas a minha primeira dica, baseada aqui na minha experiência hoje, é siga o seu chamado, aquilo que está dentro do seu coração. Não tenha medo. É uma condição econômica, é uma condição. Não esquece isso, a idade, esquece isso. Siga a sua vocação. 2, esteja pronto para arregaçar as mangas e trabalhar muito. E não tenha medo, assim, trabalhe. Vai ter coisas que não vão ser muito deliciosas de fazer, mas assim, aprenda, não tenha medo. Não gosto de juridiquês, de legislação, você tem que fazer isso assim com muita delícia, assim, aprende. E o terceiro, difícil, né, já encerrar, que aquelas que quer falar bastante. E o terceiro, que difícil o terceiro, gente. Calma, vou pensar o que eu falaria para eu mesma. Esteja disponível para aprender. Acho que é muito parecido com 2, né? Trabalhar e aprender. Mas é isso que eu estou vivendo agora. Esteja disponível, tenha a humildade de aprender, de ouvir, de observar, de montar o seu repertório, sabe? E de pedir ajuda, de tudo bem, eu não sei, mas vamos em frente. Porque é só assim que você cresce. E assim, não desistir, né? Eu acho que é uma amarrada, assim, não desistir do seu sonho, porque a vida, ela é rápida demais, ela é efêmera demais. Vamos todos morrer. E eu gosto de falar isso, porque isso me empodera. Eu falo, eu vou morrer, então eu preciso ser eu na minha melhor expressão que eu conseguir ser nesse mundo. Então, assim, o tempo não é o seu inimigo, obviamente, mas esteja inteiro, sabe? Porque a gente vai partir, então vamos deixar uma coisa boa para as pessoas, porque eu acho que é isso que vale mais a pena. Acho que é Sobre, isso.
sobre legado, né? Sobre, eu acho que eu tenho muito isso de legado. é muito importante. E eu tenho uma grande amiga também, que inclusive já apareceu aqui. Ela não gravou vídeo, mas ela foi citada aqui em outros vídeos, que é a Ana Michele, do Paliativas, e ela fala isso, que a arte é uma das melhores formas de legado. Assim, então, eu acho que uma coisa que, para mim, pelo menos, faz muito sentido. Total sentido. É isso. É isso, gata. Acabou. A gente pode gravar mais vídeos. Olha que legal. A gente tem WhatsApp uma da outra. Essa conexão. Sim, vamos fazer vários toques. Eu quero agradecer muito o seu tempo. A sua gatinha participou aí como atriz. A minha está participando como diretora de cena, que ela tá aqui bem na minha frente olhando, né? O que está acontecendo, né? Então a gente tem essa dica do Adote um Pet, é maravilhosa. Adorei. É maravilhosa. Quero agradecer muito o seu tempo e reforçar que, apesar da gente não estar trabalhando mais juntas todos os dias, eu sigo muito admirando a tua história e torcendo aí para que você alcance muito além do que você imaginou, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Certeza. Ai, amém. Ai, Lud, obrigada. E pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo, a Lud é uma grande referência de mulher para mim. Quero te agradecer muito por me convidar para participar e por inspirar, assim, principalmente assim, as meninas que trabalham com você. Eu entrei aí muito menina, né? Aproveitem essa mulher, não tenham medo. Vai lá, pergunta, questiona. Quanto mais você tiver afim, mais receptividade, mais acolhedora a Lud vai ser, com certeza. E muito empreendedora, gente. Parei. Olha, corta! Senão vai ficar... Mas é que eu admiro mesmo. Obrigada, Lud. Ana, obrigada, beijo. Ó, gente, a gente aqui se emocionou e tal, mas não... Vai, você que é atriz, fala aí, convida o pessoal para assinar o canal, para deixar o joinha, para ativar as notificações. Você que tem... vamos lá. Se esse conteúdo agregou valor para sua vida, né? Porque foi de verdade aqui. Clica lá no sininho, se inscreve para receber, segue lá no Instagram, faz tudo bonitinho, porque tem muita coisa boa ainda para agregar no seu repertório, você se conectar com outras pessoas de outros lugares, e segmentos e profissões. É isso. Ó, e o Insta da Ana tá embaixo aqui da janelinha dela, não deixa de seguir ela também, engajar no conteúdo dela para fortalecer essa artista. Entendeu? É isso, gente. Vamos lá. Ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí. Beijo. Tchau, gente.